Vamos falar agora de comportamento. Olha, você já ouviu falar da higiene do sono? Por conta do isolamento social, as pessoas têm ficado cada vez mais ansiosas e com isso atrapalhando até mesmo e perdendo o sono, né? Muda a rotina das pessoas. Tem mudado de março para cá. Aí que entra nessa questão toda a higiene do sono. É uma prática comportamental de hábitos que se adquire antes de dormir e que ajuda na hora do descanso. Para explicar melhor para a gente, né, essa higiene do sono, eu converso com a psicóloga Priscila Martins, que está comigo aqui no Jornal do Continente. Priscila, boa noite. Obrigado pela participação no Jornal do Continente. Boa noite, Dino. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Na verdade, o comportamento das pessoas se alterou, mudou de março para cá e atrapalhou quase em tudo. Na questão da alimentação, que a pessoa está comendo demais, na questão do sono, das redes sociais, todo o comportamento em geral influencia também no sono? De maneira geral, né? Então, o que acontece? As pessoas, elas estão, nesse momento, por conta disso tudo que a gente está vivendo, por conta dessa pandemia, as pessoas estão muito mais estressadas, muito mais preocupadas. Isso acaba fazendo com que o nosso cérebro fique hipervigilante, né? Então, a todo momento é como se tivesse uma preocupação pairando no ar. Isso acaba afetando diretamente a qualidade do nosso sono. Por isso, esse conjunto de práticas e rotinas da higiene do sono pode ajudar a gente a melhorar essa qualidade, ter muito mais saúde no nosso descanso, muito mais saúde no nosso sono. E o que seria na prática, doutora, essa higiene do sono para que o telespectador em casa agora sofre com esse problema, poderia até ajudá-lo? Certo. Então, como você já disse, né, Dino, a higiene do sono, ela diz respeito a um conjunto de práticas e rotinas para que a gente tenha muito mais qualidade do nosso sono. E isso também acaba afetando a nossa performance no nosso trabalho, no nosso estudo, a qualidade do nosso sono e também a nossa qualidade de vida. A gente tem que lembrar que o sono, ele está diretamente relacionado, né, ele é um regulador do nosso humor. Então, para que a gente esteja bem no dia seguinte, né, para desenvolver as nossas atividades, para que a gente se sinta disposto, é importante que a gente tenha uma boa noite de sono e um sono reparador. Para isso, a gente tem que se atentar a alguns pontos, que são não consumir bebidas estimulantes até 6 horas antes de dormir, como café, refrigerante, chimarrão, alguns tipos de chá. Não consumir também comidas muito gordurosas, pesadas, calóricas antes de dormir. Também tentar não realizar atividades físicas de alta intensidade, porque isso acaba estimulando, acelerando o nosso metabolismo e fazendo com que o nosso sono fique prejudicado. Dentro disso, a gente precisa criar essa rotina do sono. O nosso cérebro, ele precisa de rotina, ele precisa de previsibilidade. Então, quando a gente cria uma rotina para a hora de dormir e para a hora de acordar, é como se a gente já fosse mandando uma mensagem para o nosso cérebro que está na hora do nosso descanso, né? Então, a gente precisa se atentar a alguns pontos aqui também. Criar um ambiente saudável para o nosso sono, para a gente ter essa qualidade do sono. Então, a gente tem que se atentar a 1 hora e meia antes de dormir, começar a desligar os aparelhos celulares, qualquer tipo de eletrônico, né? Computador, televisão, e diminuindo também a luminosidade do ambiente, porque a luminosidade, ela está diretamente relacionada à nossa produção de melatonina, e a melatonina é o nosso hormônio do sono. Para que ela seja produzida no nosso corpo, a nossa retina, ela precisa perceber a escuridão. Então, um ambiente propício para o sono, ele precisa ser escuro e ele não pode ter ruídos também, né? Porque o ruído, ele pode fazer com que a gente fique mais irritado. Então, no caso você não consiga esse ambiente silencioso, você pode fazer uso de tampões de ouvido ou até fone de ouvido para poder melhorar a qualidade do seu sono. Também é importante, né, a gente apostar aí num bom colchão, num bom travesseiro, para que a gente tenha muito mais conforto na hora de dormir. E caso, né, esteja um pouco difícil de desconectar, porque como a gente anda muito preocupado por conta de tudo que está acontecendo, a gente pode fazer uso de algumas técnicas de relaxamento, como uma respiração mais diafragmática, uma respiração quadrada, né, que você encontra tudo isso na internet, e também a meditação. Ela ajuda a gente a relaxar e a diminuir os nossos níveis de ansiedade e de estresse. Na verdade, né, doutora, preparar o psicológico, né, para dormir. A doutora deixou bem claro e bem explicado isso nessas dicas importantes também. Você falou do fone de ouvido. Por exemplo, a pessoa dormir ouvindo música prejudica também? Porque tem gente que bota o fone ali e dorme, né? Adormece. O fone seria o fone desligado, assim, só para a gente tentar diminuir o ruído do ambiente. Porque o que acontece, né?
Hoje em dia, muitas pessoas, elas moram em locais, assim, centros urbanos, locais com muito barulho, às vezes apartamento, e isso dificulta o nosso sono, porque a gente acaba ficando prestando atenção naquele ruído. Então, tudo que a gente puder utilizar para poder diminuir esse ruído é importante. Então, assim, música, talvez um relaxamento, ali, uma meditação, mas com um tempinho para terminar, né? Porque se isso se estender muito, também pode acabar prejudicando o sono. E a máscara, doutora, aquela que o pessoal coloca lá para dormir, né? Tem gente que coloca aquilo ali, 10 minutos a pessoa já está ferrada no sono, né? É verdade, Dino. Como eu te falei, a luminosidade, ela é um ponto importantíssimo na qualidade do nosso sono. Por isso que a gente fala, né, que em torno de 1 hora e meia antes de dormir, é importante a gente já ir baixando a luminosidade do ambiente para o nosso corpo, o nosso cérebro já ir entendendo que nós estamos nos encaminhando para esse momento de descanso, né? Então, assim, aí a produção de melatonina ela acontecer no nosso corpo, que caso isso não aconteça, a gente vai ter um sono prejudicado. Também a gente tem que lembrar que a cama é um local para dormir, não é um local para a gente levar trabalho, para a gente levar estudo, né? Para a gente levar celular, enfim, coisas que façam a gente ficar mais preocupado, a gente ficar mais tenso. Então, o ambiente e a cama é o nosso local de descanso. Nosso cérebro precisa associar isso. E 8 horas de sono, se a pessoa conseguir, né? Tem gente que consegue dormir 8 horas de sono, mas tem gente que ronca também, que é brincadeira, né? Então, eu tenho um vizinho Dino, que ronca tanto que eu não consigo nem dormir. Mas é normal, depende, comeu à noite, como a doutora disse, que é bom evitar o excesso de comida à noite, né? Tem gente que come, dorme de barriga para cima e acaba roncando, né? Então, os estudos falam que a média de sono, né, de tempo de sono, está entre 7 e 8 horas. Mas depende, né? Porque tem pessoas que têm um funcionamento diferente. Então, tem pessoas que com 6 horas de sono, elas já se sentem descansadas. O importante aqui é assim, acordou, não está mais com sono, levanta da cama e vai fazer suas atividades. Não precisa ficar ali enrolando, né, tentando forçar para dormir. Então, cria esse hábito de ter um momento para acordar, né, 1 hora para acordar, 7, 8, enfim, você vai determinar, e 1 hora para dormir, porque daí você vai habituando o seu cérebro a trabalhar com esses horários, entende? E aí isso também vai te ajudar a criar essa rotina do sono, a te ajudar a implementar também essas práticas da higiene do sono para facilitar o seu momento de descanso. Tá certo. Doutora, muito obrigado pelas dicas, pelas explicações. Excelente final de semana. Muito obrigada, Dino. Obrigada a todos vocês. Uma boa noite.